Olá, seja bem-vindo ao canal Um Novo Caminho. Seja abençoado esse dia a todos nós. Que a mão do Senhor possa se estender a todos aqueles que estão aflitos, cansados, oprimidos e sobrecarregados. O Senhor disse: vinde a mim. Amados, grandes coisas o Senhor pode fazer por mim e por ti. Mas o problema é que muitas vezes somos atacados de todos os lados e nos sentimos muitas vezes fracos, cabisbaixos, desanimados, desencorajados, e a vontade que temos às vezes é de jogar a toalha e desistir. Será que esse é o caminho? Será que esta é a vontade do Senhor para mim e para ti? Será que parar, desistir, voltar para trás, faz parte do plano de Deus? Eu posso te garantir que não. Quando Moisés, apavorado, com medo, viu o grande exército do Egito, o exército de Faraó, se aproximando para destruí-los, ele ficou sem saber o que fazer e começou a clamar a Deus. Mas o Senhor o repreendeu e disse: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Mas como, Senhor? Há um mar à nossa frente, como vamos atravessar a nada, nem sabemos nadar? E o que o Senhor disse? Toma o teu cajado e toque as águas. Às vezes, meu amado, minha amada, meu amigo, meu irmão, você jovem, você pessoa de mais idade, precisa entender uma coisa. O Evangelho não é como uma caixinha de promessas que você tira um versículo do dia e vê o que Deus tem para você. Sei que Deus tem coisas grandes e firmes que nem eu e nem você sabemos. Esta é a realidade das coisas. Tomara que a gente pudesse conservar a nossa fé inabalável, não é? Quem sabe o que está faltando é bom ânimo? Talvez seja isso. Talvez nesse momento que eu estou falando, você está abatido, abatida, triste, cabisbaixo. Parece que as coisas não dão certo. Você tenta, mas dá tudo errado. A vontade que dá muitas vezes é de jogar a toalha, ou às vezes pensar que o Senhor se esqueceu de mim, se esqueceu de ti, Ele não se importa mais conosco. Será que é isso que Deus está dizendo? Ele vai se contradizer, vai contra a sua palavra? Não. Ele disse, né, eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. Esta é uma promessa para todos aqueles que creem no Senhor, que guardam o seu conserto e que não se abalam em tempos de crise, né? São como os montes de Sião. Muitas vezes, com lágrimas nos olhos, a gente se detém e pensa que dali nós não vamos avançar. O obstáculo à nossa frente é intransponível. E o que nos resta é voltar atrás ou desistir, mas dali a gente não passa. É os nossos olhos que estão vendo a dificuldade. É os nossos olhos que estão vendo o impossível. Mas e a fé? Onde está a fé que você disse que tinha ou tem? Não foi o próprio Senhor Jesus que disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, você fará grandes coisas?
O problema nos dias de hoje é as coisas de autoajuda, não é? Você dá isso para ganhar aquilo, você faz aquilo para obter aquilo outro, é uma troca o tempo todo. Mas e a promessa do Senhor, da sua palavra, do início ao fim? E quando nós nos deparamos com um texto maravilhoso, quando ele diz: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, jamais te deixarei, nunca te abandonarei. São muitas traduções que falam de maneira diferente, mas a certeza eu tenho. Está lá no livro de Salmo 37, né? Verso 5, quando ele diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele tudo fará. Mais adiante ele diz: os filhos dos leões necessitam e passam fome, mas os que confiam no Senhor não terão falta de nada. Meu amigo, eu quero te dizer uma coisa nesse instante. Não espere a porta da graça se fechar para você procurar ajuda. Não espera não ter mais tempo para você tomar uma atitude ou fazer aquilo que tem que ser feito. Nós temos visto como o Evangelho está uma lástima hoje no nosso país. Nossas igrejas não passam simplesmente de geladeiras de freezer, onde o que mais se conta ali é o ter e não ser. O que mais se busca ali são bênçãos e não o abençoador. Não há arrependimento, não há perdão, não há justificativa dos seus erros, porque afinal somos tão perfeitos que nunca erramos, né? Nem precisamos pedir perdão porque somos infalíveis, a nossa decisão é inquestionável e vivemos em épocas, em situações, em dias que não podemos dizer não porque pode entristecer alguém e não pode machucar e magoar alguém. Estamos vivendo numa época fria, sombria, onde cada vez mais o fundo do poço aguarda se a gente continuar nesse caminho. Tenha certeza no teu coração, como o título de hoje está na miniatura desse vídeo, desse áudio, dessa mensagem. Medo, né? O medo paralisa para que a gente não avance e nem cresça. O medo é uma arma muito significativa usada contra mim e contra ti. Ele paralisa aqui dentro e a gente se bloqueia de tal maneira que acaba trocando os pés pelas mãos. Se você quiser avançar como soldado do reino celestial, é preciso como você se revista das armaduras, da armadura, né? Perdão, que está lá em Efésios 6:10. Revestivos de toda a armadura, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quais ciladas nos aguardam? São muitas. Um monte delas vem para nos destruir. Eu queria te dizer uma coisa. Não seja simplesmente um frequentador de igreja, pois você foi separado para frutificar, dar fruto, e se você não der fruto, corre o risco de ser cortado. Então, tenha certeza no teu coração que depois da oração que fizermos, eu quero te encorajar a prosseguir e a não desistir. Tá difícil? Eu sei que tá. Há dias bons, há dias maus. Eu posso dizer para ti que às vezes tempestades se levantam, lutas que você nem esperava aparecem na tua frente. É um problema aqui, acolá, há outra situação
constrangedor ali. Parece que as portas totalmente se fecharam para ti. Não te desespere. Não jogue a toalha. Ainda resta uma esperança para aqueles que confiam no Senhor. Às vezes o nosso Deus está nos provando para ver se confiamos nele de verdade ou não. Se vamos nos desesperar e achar um plano B. O plano B não faz parte daquele que acredita e crê no Senhor. Tenha certeza que muitos já passaram por grandes tribulações e saíram dali ilesos, vitoriosos. Olhe para o livro de Jó. Se tem alguém que passou tribulação como aquele homem, outro não há. Uma pena que muitos incautos que negam a fé, que negam a palavra de Deus, dizem que aquilo ali é tudo lenda. Eu posso dizer uma coisa, se fosse lenda, se isso não fosse genuíno e verdadeiro, eu poderia mudar-me por mim mesmo, eu poderia ser uma nova pessoa por mim mesmo, eu poderia deixar as coisas erradas a hora que eu quisesse. Se fosse simples assim, então por que o mundo está cheio de dores, de sofrimento? Por que as pessoas não mudam por si mesmas? Porque elas não conseguem sair da velha rotina de pecados, da escravidão das drogas, dos vícios, da prostituição? Por que elas não conseguem? A hora que elas quiserem, elas param? Não. Porque existem lugares de reabilitação para que há uma segunda chance da pessoa ser transformada e mudada, mas é uma pena que elas não vão conseguir mudar por si mesmas. Só há mudança quando nós conhecemos aquela palavrinha mágica, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí sim haverá mudança significativa na minha e na tua vida. Tenha certeza. Você já fez um balanço espiritual da tua vida? Do que deu certo e do que não deu certo até aqui? Você já fez uma somatória de quantas igrejas você já mudou, já trocou, tentando encontrar a solução para os teus problemas? Já fez isso também? E conseguiu? Não. Porque a raiz do problema está dentro de nós. Arrependimento genuíno muda as coisas. A transformação vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Sorriso não vai mudar, não vai atrair, dizer que eu sou uma pessoa boa. O que vai dizer que eu sou uma pessoa regenerada, transformada, nascida de novo, é o caráter que Deus colocou em mim. A sua presença, o seu Espírito Santo, que hoje tem o total controle da minha vida. Quando nós tínhamos o total controle das nossas vidas, imagine quantos problemas a gente se metia, em quantas situações estávamos enrolados, enrascados, mas agora é diferente, não é? Então, ei, você aí, levanta a cabeça, sai daí desse sofá, para de se lamentar, de murmurar, de dizer que não tem mais jeito, que acabou para ti. Isso é o que o mal quer plantar em nossos corações para nos ver caído e ele pisar na nossa cabeça e a gente envergonhar o nome do Senhor. Não é esse o caminho. Eu te garanto que não. Eu te garanto que há uma possibilidade muito melhor da gente se fortalecer, se encorajar e ir para a batalha e retornar como um vencedor. Não como um soldado ferido que vem se lamentando dos ferimentos e acha que acabou, né? Podemos sim nos ferir. Nessa batalha a gente vai sair ferido muitas vezes, mas eu tenho uma esperança que o Senhor vai me ajudar a me curar, a me capacitar ainda mais para a esperança que vem nele. Aleluia. Amém?
Você quer orar comigo? Você que está desanimado, que parece que tudo está dando errado. A tua casa é uma baderna, uma bagunça. A tua vida está de perna para o ar, de ponta cabeça. A única esperança que te resta é fazer uma besteira. Será que vai mudar alguma coisa? Vai trazer a solução para você fazendo uma besteira? Será que vai? Claro que não. Ore comigo. Ore e você vai ver se existe um Deus ou não que pode te responder. E eu garanto que pode, pois ele disse: aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Busque. Está lá. Está em toda a palavra. Tu tem que conhecer a verdade para ela te libertar, conhecê-la na sua plenitude, conhecer o autor e consumador da nossa fé. Quando tu olha Hebreus 11:1, ele diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que eu espero acerca daquilo que eu não vejo. A fé é a certeza. Se você tem certeza, por que esse desânimo, por que essa tristeza, por que esse abatimento, por que você está caído, caída? Não, não é essa hora. Vamos orar, vamos falar com Deus, ver se Ele nos responde. Ver se o teu coração, até o término da oração, não se acalma, não se aquieta. A resposta que você precisa virá, ela vem do Senhor. Ele confirma a sua palavra. Ele disse: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir, ou seja, ela não volta para ele vazia, ela faz aquilo que ele designou, aquilo que ele mandou. Tenha certeza, se Deus prometeu algo para ti, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Tenha certeza disso. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos, fique à vontade onde você está. Pai, quantas vezes, Senhor, nos encontramos no fundo do poço. A realidade, Senhor, é que perdemos o chão. Não temos, Senhor, mais nem esperança nenhuma, nem força, nem ânimo, nem vontade. Quantos estão assim, meu Pai? Quantos nesse momento estão jogando a toalha, desistindo, achando que acabou, que não tem mais jeito, Senhor? O diagnóstico é fatal, não há mais solução. Aquela notícia que chegou derrubou completamente as esperanças da pessoa. Desabou, Senhor, e não teve ação ou reação nenhuma, simplesmente paralisou. O medo entrou e manietou, amarrou essa pessoa dos pés à cabeça, Senhor. O que podemos fazer, ó Pai, nesse instante, onde o medo entra e devassa as nossas vidas, paralisa os sonhos, os projetos ficam inacabados, aquilo que começamos, já não temos mais ânimo, nem coragem, nem vontade para continuar a edificar, Senhor. Dai-nos paz, ó Pai. Tira de nós, Senhor, esse desânimo. Tira de nós, Senhor, essa falta de ânimo, de coragem de se levantar. Ajuda-nos a ir para frente e não para trás. Quantos filhos teus, Senhor, caíram e não conseguem se levantar mais? Quantos, Senhor, estão com o rosto na lama, no pó da terra, Senhor, e dali não conseguem se levantar, porque há alguém com o pé, com a pata na sua cabeça, e eles não conseguem mais se levantar, meu Pai. É como aquela mulher encurvada, Senhor, que o Senhor chamou à frente na igreja, e ela estava ali todos aqueles anos com aquele espírito imundo, e ela não podia se endireitar, meu Pai. E eles questionaram, se importaram mais com o misticismo, com o dia, do que com o milagre, Pai, que tinha acontecido. A religiosidade cega, Senhor, e não nos deixa ver com exatidão o que está à nossa frente. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para te ouvir, e enche-nos, Senhor, de bom ânimo.
para que possamos avançar e sair dali, da podridão dessa cela fria, Senhor, em qual nos encontramos, aonde, Senhor, o alimento é escasso, a água quase não vem, passamos frio, sede, fome, Senhor, porque nos escravizamos e nos deixamos levar, Senhor, por sentimentos imundos que muitas vezes vão nos colocar mais e mais no fundo do poço. Traz alegria, meu Deus, a todos que estão caídos nesse instante, a todos que perderam a esperança porque foram enganados. Traz, Senhor, um arrependimento genuíno ao coração daqueles que são teu. Traz eles de volta para o bom caminho e assim, ó Pai, nos ajuda a vencer todos os obstáculos que ainda precisam ser vencidos. Sara-nos, purifica-nos, capacita-nos, Senhor, para que possamos nos levantar, lavar o rosto e avançar para o verdadeiro propósito a qual o Senhor nos propôs. Meu Pai, nos ajude em tempos de crise, em tempos de extrema dificuldade, que o Senhor estenda a mão para cada uma dessas pessoas que vai ouvir esta oração e que precisa de um consolo, de uma resposta. Traz a cura, Senhor. Traz a cura que tanto precisa, o milagre que essa pessoa necessita. Abre a porta para que haja abastança, abundância em sua casa. Para aqueles que não têm nada, que eles possam, Senhor, a ter o que o Senhor tem para nos dar. É a nossa oração, Senhor, nesse instante, nesta hora, por todos aqueles que hão de se levantar, confiar e crer em Ti, que amanhã, pela manhã, as coisas mudarão, a resposta chegará, a porta se abrirá, a cura virá, a bênção que essa pessoa precisa chegará, e a tão esperada e sonhada resposta do Senhor virá e não tardará, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém, amados. Que a graça soberana de Deus nos encha da sua misericórdia infinita. Eu queria ler com vocês uma passagem muito bonita. Apenas uma é suficiente. Está lá em Isaías 41, verso 10 em diante. Uma promessa que foi há muito tempo para o povo de Deus, mas que continua tão atual para aqueles que confiam no Senhor hoje. Para aqueles que não vão abandonar o caminho, não se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Essa promessa é para ti, então. É para tua casa, para tua família. Você que passa pelo que tiver que passar, mas confia que a mão do Senhor te guiará e no final a vitória chegará. Tenha certeza. Ele é soberano, Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Isaías 41:10, ele inicia dizendo assim, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Que mais eu preciso, que mais você precisa? Se Deus é por nós, quem se atreve a ser contra nós? Ainda que zombe, ainda que fale mal de nós, coitado deles, eles vão ser sempre envergonhados. Eles nunca vão para frente, só vão para trás, porque estão se levantando não contra mim ou contra ti, mas contra o próprio Deus. E aí as coisas para eles não serão bem boa, não serão muito bom dia não, terão dias perturbadores. Amém? E se você olhar, né, ele continua dizendo assim, eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O Senhor te dá ânimo nesse instante e quer ver você de pé. Quer ver você, o mãe, o pai, o tio, o vô, vó, sobrinho, sobrinha, todos os parentes, seja quem for você, tenha certeza que eu não estou aqui te dando
como se diz lá fora, te encorajando da boca para fora, não. Eu estou te encorajando para você se levantar, ter bom ânimo, para você segurar realmente naquilo que vale a pena. A mão do Senhor é contigo. Amém? A mão do Senhor é contigo. Ele diz assim, ó, todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Eu tenho uma certeza no meu coração que quando alguém não gosta de mim e quer me fazer alguma maldade, alguma coisa, a melhor coisa que eu devo fazer é não reagir, não procurar guerra, briga, contenda, mas entregar nas mãos daquele que julga retamente. A vontade que temos muitas vezes é de sair no soco, no braço, dizer o que está pensando. Quem é você para fazer isso comigo? Não. O Senhor, no momento certo, na hora certa, dará a recompensa daqueles que querem o nosso mal. Mas aqueles que querem o nosso bem, que nos abençoam, o Senhor abençoa também. O Senhor sempre retribui aqueles que abençoam a gente. Amém? Então fique tranquilo, fique tranquila. Não te desespere, não tenha medo, porque nada ainda está perdido. Se o Senhor vai comprar essa briga e Ele vai dar a resposta. E às vezes nem vamos ficar sabendo o que aconteceu com o outro, com a outra que se levantou contra nós. Mas quem precisa, né? Eu não vou me alegrar se o outro que fez mal para mim hoje está por baixo. Não, não vou. Por isso não preciso saber. O Senhor é o justo e reto juiz. Ele sabe dar retribuição a cada um. Se alguém faz mal para nós, espere. Logo chega a conta. E eu tenho certeza disso. Que tudo que eu preciso é confiar verdadeiramente no Senhor. Amém? Você confia? Então vamos em frente aqui, né? Ele diz assim: todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão, sofrerão. Não era isso que eu queria. Você acha que eu fico feliz, fico dando risada, bem feito? Não, de maneira nenhuma. Um justo, uma pessoa nascida de novo, não pensa assim. Ela não guarda rancor, não guarda mágoa, não guarda inveja, ciúme, não guarda nada. Porque ela é justificada, ela é limpa, ela é santificada em Cristo Jesus. Ela não tem espaço para essas coisas, para a mesquinharia do mundo, se ela não é mais do mundo. Então ela não precisa disso, não é? Você compreende, entende? Então, olha mais isso aqui, né? Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará, eles somem, desaparecem. Estavam ali e amanhã já não estão mais. Ué, cadê aqueles que estavam me incomodando? Não estão mais, não vai encontrá-lo. Sumiram, desapareceram. Esta é a promessa de Deus para mim e para ti. Ah, mas me fizeram muito mal, me humilharam. Você confia no Senhor de todo o teu coração? Ele disse, está lá no livro sagrado, minha é a vingança. Então deixa que Ele faça isso por ti. Sabe, o maior problema que muitos cristãos, às vezes, professos sofrem, porque guardam ainda coisas, sujeiras nos seus corações. Não seja ingrato com Deus, deixa que Ele resolva o assunto. Muitas pessoas, às vezes, se entristecem e dizem, olha, o que adianta eu servir a Cristo perseguindo, me humilhando, fazendo pouco caso de mim, falando de mal de mim pelas costas? Mas daí nós se esquecemos o que o Senhor Jesus disse, feliz quando fizerem essas coisas contigo por causa de mim, né? Bem-aventurado. Porque é mais ou menos assim que as coisas procedem. Nós temos visto um evangelho meia boca.
Um evangelho que se preocupa muito mais com a aparência, muito mais com as bênçãos, com as curas, com as coisas, mas não com o sentido genuíno e verdadeiro, porque está lá escrito, meu amado. Está lá. O apóstolo Paulo foi bem categórico quando ele disse: se alguém, olha, não todos, né? Se alguém quiser seguir fielmente a Cristo, sofrerá perseguições. E agora? Então, quando você está numa igreja e só tem bênçãos, só vitórias, e não tem nada para entregar, nada para devolver a Deus que seja útil, me perdoe, você está servindo a Deus de verdade? Se é cristã, você é cristão nascido de novo? Você não tem lutas, você não tem dificuldade, tudo é bênção, só vitória? Tem alguma coisa errada aí, né? Não há santificação se muitas vezes a gente não for provado. Aquele que é santificado e é aprovado, ele resiste, ele não foge, ele não vai procurar outro lugar quando começa a ficar difícil. Porque os que nasceram de novo, aqueles que são de Cristo, andam juntos. Mas aqueles que não são de Cristo, vem a dificuldade, eles evaporam, eles vão para outros caminhos. Mas aqueles que são nascidos de novo e que amam a Jesus Cristo, ficam perto de Jesus. Por quê? Porque está escrito: aqueles que têm o Filho têm a vida, e aquele que não tem o Filho não tem vida. Entende? Então, essa dificuldade que muitos têm de lidar com umas coisas que só falam de bênçãos, mas nunca toquem no pecado, isso é coisa muito tempo atrás, a armadilha que hoje cerca as igrejas e que as igrejas estão aceitando tudo menos a palavra de Deus. E isso é um passo para essa igreja se tornar mais uma sinagoga de Satanás, mais uma igreja do diabo. A igreja que prega, o pregador que prega a palavra na sua totalidade, ele não é muito bem visto hoje, não é mais aceito. Porque Deus, onde é que se viu falar de pecado? Fale de cura, de bênçãos, de milagre, de coisas boas, de pecado, isso não leva a lugar algum, não, meu querido. Paulo, ele foi muito enfático quando ele disse: eu não conheci o pecado a não ser pela lei, né? Então, se você já teve um contato com os 10 mandamentos, olha lá. Veja os 10 e quantos desses 10 a gente quebra nos dias. A gente quebra todos. Não sobra um. Passamos a adorar outros deuses. Quando ele diz não terá outros deuses diante de mim, a grande maioria tem vários. Vários e vários deuses. Cultuando ao mesmo tempo. A gente só deve adorar um único Deus verdadeiro. Aquele que nos criou a sua imagem e semelhança. Amém? Continuando o texto aqui, amados. Ele diz, né? Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo. Viu? Não tenha medo. Não tenha medo. E ele continua dizendo, né? Ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Sabe, a gente quer as bênçãos de Deus, não quer? Quer um milagre. Talvez na tua casa você precisa urgentemente de uma resposta, de um milagre, de uma bênção. Mas você já teve contato
com esse livro aqui? Já? Você já leu, entendeu, creu, confiou que o Senhor pode te ajudar? Se você olhar os grandes feitos dos patriarcas e olhar lá no livro de Hebreus os heróis da fé, não é como hoje que estralo o dedo e algo acontece, né? Na hora que eu quero e quando eu quero e do jeito que eu quero. Não. Se você olhar como Jacó, quando dormia, quando fugia do seu irmão Esaú e dormia no deserto, ele colocou uma pedra, né, como travesseiro, e ele dormiu e sonhou. E em sonho Deus falou com ele, ele viu, né, uma escada onde os anjos subiam e desciam. Aí ele se lembrou que naquele lugar Deus estava habitando ali. E ele não sabia, né? Deus tinha uma aliança com ele, mas ele não tinha ainda uma aliança com Deus. Quantos de nós andamos desgarrados, amedrontados às vezes, fracassos, vitórias? Isso faz parte do cotidiano das nossas vidas. Derrotas. Mas o que mais importa é que a cada vitória nós damos graças a Deus e agradecemos. E a cada derrota a gente procura melhorar ainda mais e começa a nos cobrar cada vez mais para sermos melhores, para não repetir os mesmos erros. A gente pensa que nesse caminho, nessa jornada, tudo será perfeito. Não. Eu sempre digo nas ministrações que eu faço que muitas vezes nós vamos andar mais solitários, mais sozinhos, porque ninguém vai aceitar o nosso testemunho. Ninguém vai aceitar aquilo que acreditamos, não é? Porque a gente acredita de verdade, confia de verdade, tem zelo por aquilo que faz e temor, respeito por esse Deus maravilhoso a quem confiamos, a quem nos apareceu, a quem nos comprou, nos redimiu. Então eu passo a ser grato. É muito melhor ser servo de Deus, escravo de Deus, do que escravo do mundo, do diabo. Só que as pessoas não entendem isso. Eu falava hoje pela manhã, não por mim, mas por inspiração divina, que o pecado é o mesmo lá atrás de Adão e Eva. Se você olhar em tempos de pandemia, as pessoas foram obrigadas a usar a máscara. Obrigadas, você está entendendo? Não de livre, espontânea vontade, porque tinham medo do vírus. Obrigadas. Então elas usavam porque poderiam ser multadas, não entravam em certos lugares e assim por diante. Né? Mas de repente afrouxou e não precisa mais da máscara. Espera que eu já vou chegar onde você quer estar pensando aí. Não precisa mais da máscara. Mas aí eu te pergunto, aquele mesmo vírus da pandemia, ele sumiu? Desapareceu? Não. Ele está aí ainda, não está? Esperando uma oportunidade para nos atacar. Da mesma forma é o pecado que ele diz no meu coração. Não. Contigo é diferente, tu não precisa usar máscara, tu não vai pegar. E foi a mesma atitude de Eva, né? E de Adão, quando a resposta da serpente disse: vocês não morrerão. Deus está mentindo, está enganando vocês não vão morrer. E eles confiaram cegamente na serpente, comeram, seus olhos se abriram, o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo e passou a todos os homens. E olha o estrago que hoje nós nos encontramos. Assim, da mesma forma, o pecado é
o sustentador do homem. A gente vive à mercê dele. Nós somos escravo dele. Ele faz o que quiser conosco, na hora que ele quiser e quando ele quiser. Ele nos leva para as drogas, para a prostituição, para o alcoolismo, para os vícios, para o roubo, para os homicídios, para tantas coisas ruins. E aí as pessoas se perguntam, por que há tanta maldade no mundo? Mas elas não olham o absurdo que estão falando, se o mal que elas estão reclamando está dentro delas. Está dentro de cada uma delas. Mas elas olham para o problema, não é? E não vê a origem, da onde sai toda a maldade do mundo. Enquanto você não mexe com alguém, enquanto ele está quietinho no seu canto, tu não precisa se preocupar, mas provoque. É como um enxame de abelha. Mata uma abelha para te ver o problema que tu vai encontrar, não é? Então, da mesma maneira, queridos, nós devemos nos preocupar, sim. Não dar ouvidos ao que o coração deseja, mas dar ouvidos à voz de Deus, aquilo que é certo devemos fazer. Aí sim, como vem lá de trás na mesma linha, eu não vou para o fundo do poço, eu vou passar pelo lado do poço e vou ter temor, eu vou ter respeito, porque se eu cair lá embaixo, de lá eu não saio mais. Mas quantos desavisados vêm de noite, na escuridão, e dão um passo e cai no fundo do poço? Porque só mente cai no fundo do poço quando a gente se distanciou da luz, se distanciou da verdade, já não quer mais compromisso com aquilo que é certo e genuíno e verdadeiro, a escuridão vem e nos cobre. Ah, mas na Bíblia está escrito que Davi disse que se as trevas me encobrir, ainda será luz à volta de mim. Mas vamos olhar na luz do contexto. O genuíno e verdadeiro cristão, esse não tem como sair da presença do Senhor, entendeu? Porque o Senhor Jesus disse naquele diálogo com a mulher no poço, onde estava lá, ele pediu um pouco d'água a ela e começaram um diálogo. Qual foi a primeira pergunta que ele perguntou a ela? Cadê teu marido? E ela de pronto respondeu, disse, Senhor, eu não tenho marido. Ele disse, respondeste bem, porque tantos você já teve, né? E esse que tem, né? Então, ela questionou ele e disse, o nosso pai Jacó tirava água nesse poço. E ele disse, dias virão em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros, você viu? Porque se os verdadeiros existem, também existem os falsos. Então temos que olhar para esse caminho e ver qual é o sentido, o que está acontecendo comigo e contigo, onde foi que eu caí, o que me aconteceu, como é que eu deixei chegar nesse estado melancólico que eu não consigo mais me levantar, eu estou aprisionado de novo, aonde foi liberto, como é que eu voltei? Simples. Os verdadeiros, eles não se deixam ser vencidos. Eles podem cair, mas eles se levantam, porque a palavra de Deus diz, né? Se caírem 7 vezes cairão, mas 7 vezes se levantarão. Então, você é verdadeiro, verdadeira? Vai passar por lutas? Vai. Dificuldades? Sim. Vai chorar? Com certeza. Mas ainda que o Senhor disse, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, esforça-te e tem muito bom ânimo. Amém? Medo paralisa tudo, nos põe para baixo e não deixa a gente avançar. Continue firme no teu propósito. Guerreie, através da oração você consegue quebrar as algemas, as correntes que te prendem hoje. Amém? Quebra esse jugo que está sobre os teus ombros. Se levante
e vá em frente. O Senhor é contigo. Ele não vai te desamparar, te abandonar jamais. Mas não se entregue, não se renda às tentações, ao pecado. Vença-os com a palavra de Deus. Ande no bom caminho e seja completamente restaurado, restaurada. Que a tua casa seja uma bênção, que a tua família seja uma bênção. Procure um lugar de pregação genuíno e verdadeiro, Deus vai te abençoar ali. Ah, mas eu não sei onde que tem. Peça e o Senhor vai te mostrar alguém, te indicar alguém que tenha temor no Senhor e que possa te ajudar a te levantar. Tudo que você precisa é de ajuda, então peça e o Senhor mandará ajuda para você. Peça, ainda não pediu, mas se pedires com fé, certamente Ele te abençoará. Que Deus te abençoe grande e ricamente, que você possa andar nos caminhos do Senhor e não voltar para trás. Amém? Se você quiser fazer parte do canal, se inscrever, fique à vontade. Se você quiser deixar um comentário, também fique à vontade. Se você quiser deixar um e-mail pedindo alguma coisa, uma oração, fique à vontade. Seja bem-vindo. Esse é o canal Um Novo Caminho. Deus ilumine tudo que você tem e que teus passos todos os dias sejam confirmados pelo Senhor. Na paz genuína andamos e na paz genuína retornamos. A paz de Deus esteja contigo onde você estiver e que assim você possa desfrutar das bênçãos do Senhor para a tua vida, deixando hoje as amarras que te prendem, se levantando, quebrando as algemas e sendo livre, porque em Cristo Jesus nós somos livres, livre da escravidão do pecado. Amém? Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo